Olá, boa tarde, tudo bem? O tema é esse mesmo. Você tem o endereço? Eu achei muito interessante esses dias que eu estava assistindo um vídeo falando sobre propósito. E a gente fala muito hoje sobre isso, né? Propósito, missão, qual que é o seu propósito, enfim. E acaba ficando algo muito amplo, né? Meu propósito de vida, por que eu tô aqui, para que eu vivo e tal. É importante? É extremamente importante. Mas aqui eu quero falar do propósito mais próximo, vamos dizer assim, né? Então, por que se você tem um endereço? Muitas vezes nós iniciamos o ano, acabamos o ano, sem saber o que a gente queria, o que a gente estava buscando. O que reina na gente é sempre a insatisfação. Então eu não tô feliz, eu não tô satisfeita, né? Eu terminei esse ano, mas não era bem isso que eu queria. Mas também lá no começo do ano eu não defini o que eu queria, né? Então sempre é tempo, a qualquer momento, da gente olhar para frente e falar qual é o endereço. Por que isso? Porque se eu tenho o endereço, mesmo que eu não saiba o caminho, eu consigo chegar lá. Então, imagina que se você, né, por exemplo, quer levar alguma coisa para alguém e você não sabe onde é, mas a pessoa já te passou o endereço. Você vai descobrir como chegar lá. Se você vai mandar pelo correio, se você vai de ônibus, de avião, se você vai de carro, a pé, enfim, como você vai chegar? O caminho você vai descobrir. Muitas pessoas acabam vivendo assim, eu não determino assim nada para minha vida financeira, para minha família, para minha vida amorosa. Eu não determino nada porque eu não sei como é que as coisas vão fluir, né? Eu não sei como é que vai ser. Vai ser como você determinar que seja. Então, se você hoje parar, olhar para sua vida e falar o que eu quero para minha vida financeira, o que eu quero para minha vida profissional, o que eu quero para o meu relacionamento ou para o meu futuro relacionamento. Muitas vezes nós vivemos pela emoção, né? Essa coisa do ouça o seu coração, e depois a gente fica chateado, fica magoado, porque essa coisa do ouvir o coração, eu me deixei levar pela emoção do momento, eu me animei e comprei um carro, eu me animei e comprei um apartamento, ou gastei dinheiro com uma roupa, um sapato, e aquilo não estava alinhado com o que eu queria. Por quê? Porque eu não tinha colocado aquilo no papel. Então, a gente fala muito isso em relação a metas, né? Principalmente para as pessoas que trabalham conosco no trabalho que a gente desenvolve. A gente está sempre falando, se você não sabe o que você está buscando para o teu negócio, para a tua organização neste mês, você vai ter que se contentar com qualquer resultado. A questão é que, mesmo que inconsciente, nós temos sonhos, temos objetivos. E se a gente não materializa isso, não coloca isso no papel, é desse jeito que a gente vai viver, com uma grande insatisfação que a gente nem sabe por quê. E é por isso, porque a gente não definiu o que quer. Lá no fundo, a gente quer tudo, né? Mas não busca nada especificamente. Então, qual é o caminho? O caminho, ele vai aparecer. E eu quero compartilhar aqui uma decisão que eu tomei dois anos atrás, 2020 e 2019, isso. No início de 2019, eu estava vivendo uma situação bem complicada, né? Emocionalmente não estava legal, financeiramente estava péssimo. E a gente tinha por um período ficado com problemas de condomínio, meu apartamento estava pedido, né, pela justiça. E aí meu marido mais tranquilo e falou, não, a gente não vai perder o apartamento. E eu fui me informar e descobri que dívida de condomínio perde o apartamento sim. Mesmo que seja o único, que é no nosso caso, né, que é. E aí aquilo me deixou, né, muito abatida, profissionalmente eu não tinha uma expectativa muito real do que eu ia conseguir naquele momento. E aí eu decidi fazer essas anotações. Então eu decidi parar e anotar o que eu queria para minha vida. E um dos motivos, né, das coisas que eu anotei foi uma definição na minha vida profissional que eu queria que acontecesse naquele ano. E eu determinei também uma meta financeira que eu queria de rendimento mensal. Se alguém lesse aquele meu papel, eu leio ele diariamente, né? Mas se alguém lesse aquele papel, ia falar, a Adriana tá louca. Da onde que ela vai tirar esse dinheiro? Como que ela vai gerar isso? Como que ela vai ter uma definição na vida profissional que seja proporcional ao que ela está buscando?
E aí simplesmente eu escrevi e comecei a ler diariamente. Como eu falei, emocionalmente eu estava com sentimentos de desesperança, né? Então eu não olhava pra frente, eu não via muita esperança na minha vida. E aí aconteceu que foi em junho de 2019, uma amiga, eu comecei a fazer aquele livro, a ler, né, o livro Milagre da Manhã. E aí comprei o Diário da Manhã. E no Diário da Manhã você precisa definir esse seu endereço semanalmente. Então toda semana, né, toda segunda-feira, eu pegava ali o diário e escrevia quais eram os endereços de onde eu chegaria naquela semana. E aí fiz isso, né, durante todo o ano. E quando foi em junho, numa segunda-feira, eu escrevi o que eu queria para aquela semana, e naquela semana o meu endereço, pontualmente, entre outras metas, era uma definição para minha vida profissional. Na segunda-feira mesmo eu recebi uma ligação de uma amiga me convidando para conhecer o trabalho que eu faço hoje. Na terça-feira eu fui ao encontro dela, fiquei meio assim, inicialmente falei que não queria aquela oportunidade. Aí meu marido acabou se interessando um pouco mais. Na quarta, na quinta, a gente acabou topando trabalhar juntas, né? E foi transformador isso pra mim, porque hoje, 1 ano e meio depois, eu ainda não atingi a minha meta financeira mensal que eu me determinei em janeiro de 2019, mas eu já tô em 50%. Então, pensa que quando eu ouvi isso, né, de você tem um endereço, eu sempre eu comecei, desde então, né, que 2019, que eu comecei a praticar essa questão de definir os endereços, né, que eu queria chegar. Eu venho praticando isso diariamente, semanalmente, né? Então eu tenho as minhas afirmações, onde eu escrevo também minhas metas do mês, do ano e tudo mais. Mas quando eu ouvi essa questão do você ter um endereço, eu achei uma analogia muito simples, muito clara, que a gente pode realmente inserir no dia a dia. E aí eu me lembrei de tudo isso que eu acabei de compartilhar com vocês, né? E como eu falei, quando eu defini o endereço em 2019, eu não sabia qual era o caminho. Eu não tinha ideia de qual seria o caminho. E 6 meses depois, buscando diariamente esse endereço, né? Chegar nesse endereço, buscando o caminho, atenta para todas as oportunidades, para tudo que aparecia ali na minha mente, e eu começava a pensar, não, acho que é aqui, então não, vamos aqui, e aí até que surgiu a oportunidade que nós temos hoje, né, de trabalhar com os óleos essenciais, essa parceria muito próspera, abundante e abençoada com a doTERRA, e que graças a Deus eu consegui negociar a dívida do apartamento, né? Então a gente não perdeu o apartamento. Graças a Deus a nossa vida realmente assim tem sido muito transformada, mesmo nesse momento de pandemia, de dificuldade, né? Que muitas pessoas estão perdendo suas fontes de renda. A gente tem conseguido passar bem por esse período, trabalhando, se dedicando, né? Estudando, compartilhando informações com as pessoas, mas nós temos fluído bem, graças a Deus. E há algum tempo também eu comecei a tomar essa decisão, colocar o endereço, né, para minha vida familiar, para o meu casamento, para convivência com a minha filha, tudo. Também defini o endereço. E aí comecei a pesquisar, né, a mesma coisa, o caminho vai aparecer. E comecei a querer entender algumas questões pessoais minha, de família e tudo mais. E comecei a ver vídeos, né, entender um pouco mais sobre as questões de constelação, visão sistêmica da vida, né, que a gente não é só a gente é a nossa família, as nossas gerações, essas questões de pertencimento. Então ver assim, comportamentos que eu tinha, atitudes que eu tinha e que não eram exatamente as atitudes, os comportamentos que eu gostaria de ter, e comecei a procurar entender por que eu estava agindo daquela forma, por que eu pensava daquela forma, se no fundo não fazia tanto sentido pra mim, né? E então assim, hoje eu consigo, claro, tenho 1 milhão de coisas pra ajustar, mas hoje eu já consigo enxergar um caminho. Então hoje eu já consigo, quando eu tenho um determinado comportamento, uma atitude que não é o que eu gostaria, eu já busco, mas por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Não, mas não é assim que eu quero fazer. Não é nesse
caminho que eu quero caminhar, porque esse caminho aqui eu já venho caminhando e eu já sei o endereço no qual ele nos leva. Eu quero ir para outro lugar, né? Então, eu gostaria, né, assim, me deu vontade de compartilhar com vocês essa visão diferente sobre propósito, missão, meta, objetivo e trazer essa analogia, né, do endereço. Então, se o que eu falei aqui fez sentido para você, para agora, anota o endereço do que você quer. Estabelece para todas as áreas da sua vida, para sua vida física, né, para sua vida emocional, para sua vida espiritual, porque principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, espiritualmente também foi uma outra decisão que eu tomei, né, de ter o meu tempo diário, de leitura, de oração, né, cada um com a sua fé. Mas eu também tomei a decisão de ter, e eu percebo que durante o dia, ou o dia que eu começo atropelada, é um dia que não flui, é um dia que não rende, né? É um dia onde muitas vezes eu me sinto sozinha tendo que fazer tudo. E quando eu tenho esse meu tempo de manhã, logo cedo, agora voltei a caminhar, então o momento também que eu caminho é um momento onde eu ouço vídeos, e aí coloco ali o vídeo, vou ouvindo, né, conforme eu caminho, e vai abrindo a minha mente para diversas questões, para coisas que às vezes eu não estou enxergando, caminhos, né, dos endereços que eu quero chegar em outras áreas da minha vida. E é muito interessante o quanto a gente começa a se sentir mais no controle da vida. Estamos no controle? Não estamos. E tá aí a pandemia para mostrar que não, né? Estamos todos vivendo um desafio muito grande dentro de casa. Essa semana mesmo é semana de provas aqui da Sofia. Então é bastante desafiador, né? As crianças vêm para casa com as provas lacradas, elas não podem abrir, elas não podem consultar. Então é uma série de situações inusitadas. A gente como pai, mãe, tá ali do lado e não pode, né? Porque faz parte da regra, da formação do caráter das crianças também. Então isso tudo tá exigindo demais da gente. E se principalmente nesse momento a gente não definir um endereço, a gente vai se perder. E espiritualmente, essa conexão é fundamental, porque essa conexão espiritual é que nos renova a esperança, dia após dia, a esperança de que vai passar, isso tudo vai passar, nada é para sempre, né? Os dias bons e os dias maus, os dois passam. Então vai passar e a gente vai conseguir chegar num momento onde a gente fala, eu sobrevivi, né? Vida normal, a gente sabe que esse normal é muito relativo, né? Mas a gente está se adaptando. Fácil ou difícil, estamos nos adaptando. Mas o que eu tenho certeza é que se a gente tiver a clareza do endereço, o que a gente está buscando, o que a gente quer com a nossa família, o que a gente quer do nosso corpo, né? E o caminho vai aparecer. E eu tenho certeza que assim como o caminho tem aparecido para mim, graças a Deus, né? Apareceu o caminho para mim financeiro, que vai me levar aonde eu quero chegar. Tem aparecido para mim os caminhos do comportamento familiar e como mãe e como esposa que eu quero ter. Então, e tem me ajudado a entender tudo isso, né? Em quase 40 anos de vida. Então, eu acredito que se hoje você se abrir para isso e definir o endereço das áreas da sua vida, os caminhos vão aparecer. E principalmente para você que trabalha por conta. Se tá complicado, se tá desafiador, define o endereço. Não deixa as circunstâncias te levarem, porque elas não levam para bons caminhos, para bons endereços, né? As circunstâncias, elas não são boas capitãs. A gente precisa realmente saber o que a gente quer, para principalmente nesse momento de tanto desafio, tantas pessoas com suas empresas fechadas, seus comércios fechados, principalmente neste momento onde a gente precisa renascer, né? E abrir a mente, abrir a visão para outros mercados, outros negócios, de que maneira que eu posso gerar renda para cobrir, porque não adianta a gente ficar batendo o pé, fazendo birra, né? Não, mas eu não acho que o governo tá fazendo a decisão certa, tomando Não tem muito o que a gente lutar contra isso. Então, que realmente nós possamos assumir o controle do que nós podemos controlar, definir os nossos endereços e buscar os caminhos que nos levarão até lá. Eu desejo que essa mensagem tenha feito sentido para você. E se fez sentido e você conhece alguém para quem também fará, compartilhe, tá bom? Deus abençoe vocês.